Graça e paz, podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Quero agradecer a todos pela presença, é muito bom a gente estar aqui reunido. Quando vem uma chuvinha, a gente já fica um pouco ansioso, naquele pensamento se os irmãos vão conseguir chegar no culto ou não, mas graças a Deus a gente está num bom número aqui, e eu tenho certeza que o filho da irmã Maria está presente aqui nessa noite, para receber o nosso culto, a nossa adoração. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias na segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 1. A gente vai começar hoje, meus irmãos, a estudar essa epístola, versículo a versículo. E hoje coube a minha missão de fazer a introdução. E o Senhor me trouxe uma palavra ao coração, dentro da introdução, que eu acredito que vai falar ao coração de vocês. Enquanto os irmãos procuram, quero lembrar vocês que nós temos duas datas chegando muito importantes para a igreja. A primeira delas, dia 25 de maio, que é a última quarta-feira, nós vamos ter a nossa noite de integração aqui na igreja, que é o momento onde nós apresentamos a igreja aos candidatos, a novos membros dela. Então, aqueles irmãos que estão em processo de se integrarem conosco, de fazerem parte da Igreja Pentecostal Reformada, é de vital importância participarem desse momento para que vocês possam tirar suas dúvidas sobre a igreja, entender nossa administração, nossos procedimentos e doutrinas e poderem tomar uma decisão consciente de fazerem parte dessa família ou não. E também, no último domingo do mês, dia 29, nós vamos ter a nossa Assembleia de Membros e a Santa Ceia do Senhor. Então, os irmãos que são do grupo de membros já têm acompanhado já esses avisos, já foi feita a convocação para vocês, mas se organizem para que vocês possam participar. Nós temos muitos assuntos para tratar na Assembleia, além de fazer a prestação de contas financeiras da igreja e administrativa, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa partilhar com vocês todo esse movimento que está acontecendo nos últimos 2 meses e, ao mesmo tempo, participarmos da Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, a Escritura Sagrada diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida, que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a segunda epístola a Timóteo, ela é um dos textos mais queridos do pastor Sérgio. Por muitas vezes, nesses 24 anos caminhando com Cristo, eu fui profundamente consolado pelo conteúdo dessa epístola. Desde que eu olhei no calendário e me lembrei que eu faria a introdução hoje da epístola, eu tive a oportunidade de lê-la 4 vezes inteira, para poder rememorar os assuntos e preparar a reflexão para vocês. E essa epístola ela é um pouco diferente de todas as outras que Paulo escreveu. Quando os irmãos leem as epístolas de Paulo, vocês sempre vão perceber nos textos bíblicos um encorajamento profundo. Muita coragem, muita ousadia, afirmações muito fortes acerca da providência de Deus. Mas 2 Timóteo ele é uma epístola triste, ela é uma epístola melancólica. Ela foi a última carta que Paulo escreveu antes do martírio, e ele escreveu essa carta sabendo que iria morrer. Ele já estava consciente, Deus já havia revelado a ele que o tempo em que ele seria oferecido como libação, como sacrifício, estava se aproximando. E nessa hora bate aquele agito na alma dele e ele decide redigir esse escrito como uma demonstração final da sua confiança em Jesus. A epístola foi escrita aproximadamente entre os anos 64 e 68 depois de Cristo, quando Paulo foi preso pela segunda vez pelo Império Romano. Se você puder abrir a sua Bíblia em Filemão, versículo 22, faça isso, por favor. Filemão, versículo 22. Vocês nem sabiam que tinha Filemão na Bíblia, né? Então vão lá em nome de Jesus. Filemão, está um pouquinho na frente aí em nome de Jesus. Filemão, versículo 22. Nós vemos aqui nesse texto que Paulo termina Atos 28 preso. Mas ele tinha expectativa de que ele sairia da primeira prisão. E 2 versículos da Bíblia mostram que ele sabia que esse dia chegaria.
Filemão, versículo 22, é o primeiro texto. Todos os irmãos acharam? Filemão 22, ó, até o William está caçando lá. FM, filhão. FM, antes de Hebreus, pertinho de Tito. Tem uns livros da Bíblia que é curtinho. Filemão, versículo 22, a Escritura Sagrada diz assim: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu vos serei restituído. Então Paulo avisa o remetente da epístola a Filemão: olha, você vai preparar pousada para mim, porque eu estou crendo que eu vou ser restituído a vocês. De fato ele foi. Filipenses capítulo 1, do verso 19 até o verso 26, mais uma vez ele demonstra a confiança que ele tinha de que ele sairia da primeira prisão romana que ele passou. Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 1, do verso 19 até o verso 26. Esse é um texto querido, nós já estudamos Filipenses no ano passado, mas rememorar o texto é sempre muito precioso. Filipenses capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 26. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada, ela diz assim para nós: porque eu estou certo, Paulo dizendo, de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo tinha convicção que ele sairia da primeira prisão, e de fato ele saiu. E após deixar essa prisão romana, ele fez o que os teólogos reconhecem como a sua quarta viagem missionária, não registrada em Atos, mas registrada em vários versículos da Bíblia. E nesse período, ele prega o Evangelho a diversas igrejas que ele plantou, até que ele é preso novamente pelo Império Romano. E aí todas as suas perspectivas, elas são desabadas ali, porque ele sabe que agora vai se encerrar o ministério dele. Quando eu falo que essa epístola é melancólica, é porque eu digo que essa aqui é a carta mais chão de igreja da Bíblia. Porque muitas vezes, por conta da ênfase que é dada no movimento evangélico brasileiro, do poder de Deus e do seu cuidado, nós nos esquecemos que a Bíblia diz que o caminho do cristão é um caminho de extrema dificuldade. Então, certamente, se você parar para pensar no que foi o cristianismo no primeiro século, você vai ver relatos de mortes terríveis, cristãos sendo entregues às feras, sendo decapitados, e certamente ali não haviam pregadores avivalistas dizendo que a vitória ia chegar, porque eles sabiam que tudo que um cristão esperava quando declarasse crer em Cristo era ser martirizado pelo império. Não era fácil ser cristão naquele tempo, como não é fácil ser um cristão verdadeiro hoje. Por isso, muitas vezes nós somos até cobrados, né, Daniel? Mas pastor, vocês não pregam muito sobre tantas coisas aqui. Por quê? Pela necessidade que eu tenho de preparar vocês para serem cristãos maduros. Porque a vida cristã não é oba-oba. Ela é repleta de frustrações, desafios e dificuldades. Paulo fala: aqueles que querem servir a Cristo com piedade vão sofrer perseguições. Jesus Cristo falou em João 16:33, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja Deus. E nessa epístola aqui, Paulo vai mostrar para a gente quão difícil é ser um cristão.
Se a tese, por exemplo, do neopentecostalismo é verdadeira, que a fé é capaz de fazer todas as coisas e mover o coração de Deus, Paulo foi o homem mais sem fé que existiu, porque ele foi moído por Deus. Dei alguns exemplos para vocês. Primeiro, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, do verso 6 e 7. Paulo descobriu, nos momentos finais da sua vida, que haviam bons obreiros desanimados na fé. 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7. Quem achou, diga glória a Deus. Ele vai falar para o seu discípulo mais querido e mais fiel. Por essa razão, eu admoesto a você que você reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele olha para Timóteo e vê, Timóteo, o melhor do meu time, está desanimadaço. Eu estou aqui preso, precisando que Timóteo esteja pingando óleo, mas a fé dele está profundamente abalada. Essa epístola fala que cristãos podem se abalar na fé. A segunda coisa que ela fala é de cristãos que ficam doentes por causa da obra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. Abra a sua Bíblia, por gentileza. O homem que, na minha opinião, foi o que mais perto andou de Jesus, deixou um obreiro dele doente. Certamente as suas orações não foram capazes de curá-lo, porque Deus cura quem Ele quer e na hora que Ele quer. Deus é soberano e tem dia que Deus cura e tem dias que Deus não cura, mas Ele é Deus curando ou não curando, do mesmo jeito. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20, a Escritura diz assim, olha Paulo dizendo, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, eu deixei ele doente em Mileto. Então, uma epístola que lembra que obreiros ficam doentes, cristãos podem adoecer, e isso não é falta de fé. É resultado de vivermos em um mundo que foi amaldiçoado pelo pecado, mas a nossa fé não está na cura, a nossa fé está no curador, Jesus Cristo, e Ele faz o que Ele quiser fazer. Essa epístola também nos lembra que cristãos podem ser abandonados. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo 1,15. Irmãos, Paulo, camarada cheio do Espírito, ele foi abandonado pelos seus companheiros. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Olha o que ele escreve, há poucos dias da sua morte. Você está ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Você já foi abandonado já? Já foi deixado de lado? Já viraram a cara para você? E você pensou que Deus te abandonou? Paulo foi abandonado também, mas ele conservou a fé viva naquele que não abandona, Jesus Cristo ressuscitado. Mas ele fala, olha eu, Paulo, eu plantei igrejas, eu levei milhões à fé, mas quando eu mais precisei, todos me abandonaram. Ele também fala de cristãos algemados. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim, ele está dando testemunho dele. Pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como se fosse um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Algemado. Um homem como Paulo, que curou tanta gente, ensinou tanta gente, levou tantos pecadores a Cristo. Agora ele está algemado numa prisão romana fria. Algemado, mas com a alma livre para adorar a Deus e a honrá-lo. E você está reclamando que está muito difícil para você? Pastor, está tão difícil para mim, estou pensando em desistir. Desiste não, companheiro, você não passou nem metade do que Paulo está passando aqui nessa epístola, mas ele continuou firme até o fim. Essa epístola também fala de perseguição e tribulações, 2 Timóteo 3,11, abra sua Bíblia. Crente não passa luta não, irmão, agora é só vitória. Agora eu estou na bênção, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Canta isso para Paulo aqui.
em que ele fala: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que variadas perseguições eu tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E não importa quão longa seja a noite, nós estamos com a nossa fé ancorada no céu. Nós sofremos nesta vida aqui, porque esperamos paz e quietude na próxima. Quando a coisa aperta, eu oro para Deus assim: Senhor, se o Senhor quer moer, pode moer, se isso for render frutos para a tua glória. Mas a minha esperança está no céu, e eu não tirarei os olhos de Jesus. Mas ele está perseguido, em sofrimento. Um homem como Paulo, ele também foi traído. Não tem nada pior do que ser traído, irmãos. Nada. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo 4:9. Além de passar por tudo isso aqui, ele ainda foi traído. 2 Timóteo capítulo 4 e o verso de número 9. Louvado seja Deus. Todos acharam? Eu acho que não é essa referência não, eu errei. Eu anotei errado a referência. Deixa eu localizá-la aqui. Só um segundinho, por favor. É o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou e ele foi para Tessalônica. Traiu Paulo. Era para ser um companheiro, mas ele o abandonou. Você já foi traído aqui por alguém? Traído em palavras, traído em atitudes, traído em situações, inconveniências. Paulo passou por isso. Ele enfrentou a dor da traição à véspera da morte dele. Mas ele continuou fiel ao Deus que nunca o traiu e nunca o abandonou. Além disso, ele chega a expor o duro golpe que ele sofreu de seus companheiros. Porque na segunda prisão romana, ele passou por um primeiro julgamento onde ele seria condenado ou liberto. E sabe o que aconteceu nesse dia em que ele precisava de amigos com ele? Ninguém compareceu ao seu julgamento. Versículo 16 de 2 Timóteo 4. Leia na sua Bíblia. A Escritura diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Imagina só se o pastor de vocês for acusado de pregar contra algumas coisas. Isso vai acontecer daqui a uns anos, viu, Daniel? Você já conversou com a Abel, preparou ela que você pode ser preso? Não é? Misericórdia. Estão prendendo pastores que pregam contra a homossexualidade. Estão prendendo, irmãos, de bancarrota, exigindo pagar a multa. Pode acontecer com a gente. Porque a gente não vai deixar de pregar todo o conselho de Deus. Não é? A gente pode ser algemado, mas a palavra não vai ficar algemado. Nós vamos pregar. Se acontecer, vocês vão aparecer lá no dia do meu julgamento? Ou vocês vão ficar amedrontados? Vai que eu vou lá e sou preso também. Deixa o pastor Sérgio que nem Paulo, sozinho. Deus vai cuidar dele. Mas eu imagino Paulo olhando naquela multidão, na sala do julgamento. Cadê Trófimo? Cadê Crescente? Cadê? Cadê Tito? Ficou sozinho. Pode ser nessa noite que você esteja passando por um momento de solidão. E Deus usa a solidão às vezes para ensinar a gente, sabia? Tem épocas da vida que Deus faz sumir de nossa volta todo mundo. É a gente Deus. Ninguém lembra nem de ligar para a gente. Mas é nessa hora que Deus revela o coração dele para o nosso.
Então, se ninguém tem procurado você, nem te dado um abraço, nem tentado te ajudar, isso pode ser plano de Deus. Não fique triste. Deus vai ligar para você, Deus vai abraçar você, Deus vai comparecer no dia que você mais precisar dele. Essa era a segurança que Paulo tinha. Além de tudo isso, meus irmãos, eu vejo aqui agora Paulo extremamente ansioso. Esse é o meu cenário. Eu estou sozinho. Depois de ter dedicado toda a minha vida ao Evangelho, eu não tenho mais ninguém para contar. Mas a obra não pode parar. O reino de Deus tem que continuar sendo anunciado. E o meu filho Timóteo está abatido. Está triste. O que terá deixado Timóteo triste? A prisão de Paulo, certamente. A crescente influência de falsos mestres na igreja, certamente. E ele agora vê o seu discípulo abatido e ele escreve essa carta. Porque ele quer que a chama no peito de Timóteo se acenda novamente. Todo líder quer ver aqueles que ele lidera acesos na presença do Senhor. Isso é uma verdade. Eu tenho um pastor, irmãos. Meu pastor se chama Daniel Andrade. Esses dias ele me fez uma provocação que doeu na alma, mas foi de Deus. Ele mandou uma mensagem, eu até falei para ele. Eu falei, pastor, estou te achando meio apagado. Estou te achando meio apagado, pastor. O que está acontecendo? Eu estava mesmo atribulado, cansado. Mas aquilo me fez pensar em tantas coisas. E eu falei, Deus, eu preciso estar aceso. Preciso me acender mais. E desde a lapada que Ele deu, eu tenho orado mais, buscado mais ao Senhor. E tenho sido muito confortado por Deus. Mas agora Paulo vê Timóteo abatido. A Bíblia fala como é que Timóteo estava. E o que Paulo fez. O primeiro conselho que Paulo deu para Timóteo, eu já li para vocês. Ele pede que o Timóteo reavive o dom que ele tinha. Volta lá, por favor, em 2 Timóteo. Capítulo de número 1 e versículo de número 6. O primeiro conselho que Paulo dá para Timóteo ao longo da epístola é que ele tem que estar aceso. Meu irmão, você está aqui nessa noite. É de extrema importância que você esteja aceso na presença de Deus. Irmãos, nós somos uma comunidade pentecostal. Eu quero ouvir vocês levantando as mãos e dando glória a Deus no culto. Eu quero ouvir vocês alegres aqui, conversando com Deus e falando com Ele de modo espiritual. Nós esperamos que isso aconteça nas nossas reuniões. Temos que chegar aqui acesos, porque se você chega aceso aqui, meu irmão, você aquece um coração que está tristinho. A coisa mais gostosa é quando a gente está triste e a gente senta do lado de alguém que está aceso. Esse irmão começa a dar glória a Deus e a nossa alma vai se alegrando. Esse irmão levanta a mão e diz aleluia, a nossa alma vai se alegrando. Esse irmão começa a orar em línguas estranhas e a nossa alma vai se alegrando. Deus está com a gente, Deus está na casa. E de repente a gente está orando também e glorificando a Deus também. Acenda a tua alma aqui nessa noite. 2 Timóteo 1,6, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eu te admoesto, é uma exortação forte, eu te admoesto, reaviva o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Que dom é esse? A vocação pastoral de Timóteo. Imposição de mãos na Bíblia, dessa forma como está escrita, é a ordenação pastoral. Paulo havia separado Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso, mas ele estava abatido. Então, lembra, Timóteo, que eu impus as mãos sobre você? Reaviva o dom que você recebeu. Irmão, eu não sei que ministério você recebeu de Deus, mas você está ouvindo a pregação e a palavra está dizendo para você, reaviva o dom que você recebeu. Se você pregava, volta a pregar. Você pode glorificar o nome de Jesus? Se você orava, volta a orar. Se você cantava, volta a cantar.
Mas pastor, está tudo tão difícil, tudo tão complicado. É na hora da dor que a gente demonstra que tipo de adorador que a gente é. Porque adorar quando tem picanha em casa é fácil. Adorar quando o salário está caindo no mês certinho é fácil. Mas quando as tribulações chegam, é aí que os verdadeiros adoradores se manifestam. É na hora da tribulação que o glória a Deus sai mais gostoso. É na hora das lutas que a gente se apresenta a Deus em verdade. Não como adoradores interesseiros que estão buscando as mãos de Deus, o que Ele pode fazer. Mas como aqueles que se reconhecem salvos dos seus pecados. E como Pedro podem dizer, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Você, esse verdadeiro adorador, se Deus fechar a torneira, você vai continuar adorando o nome dEle. Se a provação chegar, você vai continuar louvando o nome dEle? Ou será que foi necessário a torneira fechar para você voltar à presença dEle? Eu não sei. Mas eu sei que Deus está dizendo para você, através da palavra dEle, reavive o dom que está em ti. Volte a fazer aquilo que Deus te confiou. Timóteo, faça isso. Paulo fala mais a Timóteo: Timóteo, não se envergonha de mim não. Ele diz assim no versículo 8, lê comigo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Os cristãos estão morrendo, Timóteo. Não fica com medo de morrer, não. Não tenha vergonha de Jesus, não. Confesse o nome dele. Você é crente? Sou. É cristão? Sou. É da igreja que dá glória? Sou. É lá onde o povo é meio maluco e fala em língua? Sou. Mas é da igreja calvinista? Sou. E é do povo que crê em eleição? Sou. Sim, Senhor. Eu sou esse crente, sim. Não tenho vergonha. Não tenha vergonha não do testemunho do nosso Senhor. Essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos, e essa fé tem promovido alegria na nossa alma. Culto após culto, semana após semana, nossa alma é alimentada e a gente sai daqui forte para continuar servindo ao Senhor. Não tenha vergonha não, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor. Fale que você é crente. Sim. Além disso, Paulo fala para ele: tem mais, Timóteo. Eu vou morrer. Tu vai também, você sabe disso, né? Prepara homens como eu te preparei. Líder de Cristo tem que gerar novas lideranças. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, a obra não pode parar. O cristianismo tem que encher a terra, então você vai preparar outros como nós, que vão sustentar a fé apostólica, a fé verdadeira, o evangelho da graça de Deus. 2 Timóteo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruírem a outros. Essa tem sido uma discussão recorrente minha com o Daniel. O tempo todo. Irmãos, a gente percebe que tem departamentos da IPR que avançam e outros que patinam. E nós entendemos que muito disso se deve por muitos irmãos não terem abraçado a visão nossa como um todo. Aqueles que abraçaram nossa visão ministerial, nossas doutrinas, a nossa crença no Evangelho suficiente, têm feito história aqui. Mas muitos têm patinado porque não têm aberto o coração. E você precisa estar preparado. Eu não vou estar aqui para sempre. Nem Daniel. Embora Daniel é magro, vai viver mais que eu, certamente.
Mas quem vai manter essa chama acesa? Vocês. Vocês são as primícias da obra de Deus aqui. Essa obra começou aqui, Deus chamou vocês para fazerem parte. Deus quer usar vocês. Se Cristo não voltar tão cedo, em algum momento eu vou me encontrar com Ele no céu. E eu preciso deixar pessoas que levantem a mesma tocha acesa. De um evangelho completo, que salva o pecador e que também o batiza com o Espírito Santo. Essa é a nossa fé aqui. Nós somos pentecostais reformados. Nós cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo e cremos no evangelho pleno que salva o pecador. Uma graça que termina aquilo que ela começa. Essa é a nossa fé. E você tem que estar com essa fé acesa no coração, porque se nós faltarmos, quem vai dar continuidade? Deus quer levantar dentro de vocês obreiros aqui nessa casa. E Deus não fala com parede, não. Se você está aqui é porque é para você que Deus está falando. É você que Deus quer levantar aqui. Então se entrega. Abraça. Mas eu não entendo muito, mas abraça. Mas não está muito claro, mas abraça. Ninguém está brincando de ser crente aqui. A gente está pregando o que a gente tem estudado há 10 anos, 20 anos, 24 anos. Não é novidade. É a fé que os reformadores tiveram. Foi a fé que fez Charles Spurgeon converter quase a Inglaterra inteira. Um evangelho que transforma. E Deus quer usar você. Quantos querem ser usados por Deus? Levante as mãos e glorifique o nome do Senhor. Abraça. Além disso, ele fala com Timóteo. Timóteo, não para de pregar, não. A luta vai crescer, vai aumentar. A perseguição contra a igreja vai crescer, mas tu vai continuar pregando. Abra a tua Bíblia, por favor. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2. É mais um conselho que ele deixa para Timóteo antes de morrer. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2. Quem achou, diga glória a Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, os falsos mestres estão tentando parar a obra aí em Éfeso, mas tu vai pregar a tempo e a fora de tempo. Continua pregando a palavra de Deus. Ah, mas as pessoas não escutam. Continue pregando a palavra de Deus. Mas a sociedade não suporta mais o cristianismo. Continua pregando a palavra de Deus. Não, mas a minha família diz que não quer saber de crente. Continua pregando a palavra de Deus. Por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando um eleito ouve, ele atende. Então a gente prega com confiança, porque eles vão chegando até a casa. Nós estamos testemunhando isso aqui semana após semana na IPR. Eles vão chegando, ouvem, aquilo toca o coração deles, pastor, quero fazer parte. Vem, essa igreja é um coração de mãe, tem espaço para todo mundo. A casa pode ficar pequena, mas o reino de Deus é grande. Se precisar, a gente cresce, aluga, avança. Põe o Edson para correr daqui. A gente dá um jeito. Mas quem é de Cristo, vem. E a gente prega despreocupado, com confiança. E essa é uma das coisas, Daniel, que eu mais gosto aqui. A gente pode pregar com confiança. O Rodrigo falou uma coisa para mim que eu achei tão interessante. Ele falou, Sérgio, sabe o que eu acho legal aqui? Antigamente a gente era de uma igreja que a gente pregava para ver o povo se manifestar, né? E a gente ficava triste quando isso não acontecia. Hoje nós pregamos a palavra de Deus e isso basta. E isso é verdade, irmão. Estou pouco preocupado se você vai pular, se você vai. Estou pouco preocupado com isso. Mas todo conselho de Deus vai ser pregado. Todo conselho de Deus vai ser anunciado, como foi domingo passado de manhã aqui. E nós tivemos a oportunidade de falar
tantas verdades aqui. E nós voltamos para casa e o WhatsApp começa a tocar. Pastor, obrigado pela palavra. Eu precisava ouvir, pastor, aquilo era o que eu precisava. Aquele sacode foi bom. Então, numa igreja cristã é assim, meus irmãos. O conselho de Deus, ele é todo pregado. E quem é ovelha de Cristo vai melhorando para a glória de Deus. Quantos querem melhorar aqui? Glorifica o nome de Jesus. Então, Timóteo prega a tempo e a fora de tempo. Mas tem uma última coisa que ele fala para Timóteo. Essa aqui foi a que me tocou mais. Hoje eu estou um pouco emotivo, irmãos, porque é aniversário do meu pai. E eu pensei em todos os sacrifícios que meu pai fez para que eu pudesse ser o homem que eu sou hoje. E meu pai tinha vários sonhos. Eu sei que muitos ele não pôde realizar, porque ele quis dar uma oportunidade melhor para os seus filhos. E eu sei que hoje ele se alegra quando ele vê a gente realizando os nossos sonhos. Então hoje eu passei o dia muito emotivo com isso. Ainda falei com ele, ele ainda me passou uma informação meio dúbia, né, irmã Helder? Deixou um pouco agitado, eu precisei aconselhá-lo. O meu pai e os irmãos sabem que é da Congregação Cristã no Brasil. E ele recebeu uma profecia na rua hoje, não é? Uma pessoa que diz na rua que ele vai ser recolhido pelo Senhor. Não é? E ele ficou muito sensibilizado, eles dão muito crédito para isso, muito. E ele me contou, eu falei, pai, profetizar para uma pessoa idosa que ela vai morrer é a profecia mais fácil que existe, né? Porque velho morre mesmo. Agora, a Bíblia fala, Jesus disse que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma. Se Jesus disse que a gente não deve andar ansioso, se uma profecia gera ansiedade, ela não provém de Deus. Porque Deus não fará uma coisa que contradiz uma ordem clara da Bíblia. A profecia deixa a gente em paz, não ansioso. Então, se o senhor tem alguma coisa para acertar na vida, pode ser que tenha, acerte. Mas esquece esse assunto e continua vivendo para a glória de Deus. Porque morrer, todos nós vamos morrer. E aí ele falou, mas eu estou feliz, filho, porque na profecia falou que Deus ia me recolher, então quer dizer que eu estou bem lá em cima. Aí eu falei, nada disso, pai. O senhor está mauzão lá em cima, como qualquer outra pessoa que Cristo salvou. Se o senhor chegar lá, não é por estar bem ou mal, é pelo sangue de Jesus que foi derramado na sua vida. Glória a Jesus. E aí o coração dele deu aquela abertura, ele falou, é verdade. Viu? Glória a Deus. Porque a única chave que abre aquele portão é o sangue de Jesus. Obra nenhuma nossa nos coloca lá dentro. A Bíblia fala em Hebreus 10, 19, irmãos, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É o sangue que me coloca lá dentro. Por isso, todo dia quando eu oro, eu agradeço, Senhor, obrigado pela tua morte na cruz. Pelo teu sangue derramado ali, a minha confiança de salvação está no teu sangue derramado na cruz. Eu fiquei emotivo, e aí quando eu fui ler de novo Timóteo, eu fiquei mais emotivo ainda, porque eu já vi aqui um Paulo todo machucado. E aí no versículo 9 do capítulo 4, ele fala uma das coisas mais sensíveis da epístola. Ele fala assim para Timóteo, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Irmãos, isso me doeu a alma, porque Paulo estava com saudade de Timóteo. E ele sabia que ia morrer. E ele não sabia se ia ter a chance de ver o seu filho amado pela última vez. Então ele fala, Timóteo, vem me ver depressa. Não é o WhatsApp não, que você mandar a mensagem e caiu no celular, Timóteo. Não tinha isso, irmãos. Isso era uma carta que era enviada da prisão. Talvez demoraria meses para chegar na mão de Timóteo. Mas Paulo está confiante, filho. Vem me ver depressa. Eu não sei se eu vou ver seus olhos de novo, filho. Vem depressa. Eu quero te ver. E havia um motivo para ele pedir isso. Ele fala assim no versículo 13. Olha, Timóteo, quando você vir, ele confiava. Quando você vir, traz a capa que eu deixei lá em Trode, na casa de Carpo. Eu estou com frio, Timóteo. A prisão romana é fria. Traz a minha capa.
Eu estou passando frio aqui. Aleluia. Traz a capa. Está frio aqui, Timóteo. A gente não sofre nada, irmãos. Nada. E a gente deixa Jesus por tantas coisas. Mas aí tem um lampejo de esperança, né? Esse camarada Paulo, esse doido por Jesus aqui, saudade Timóteo com frio, ele queria continuar aprendendo a palavra de Deus. E ele fala na continuidade, olha, traz também os meus livros, especialmente os pergaminhos. Sabe, Timóteo, tem gente que fala que não pode ler a Bíblia porque a lei, né? A Bíblia é letra morta. Mas traz o pergaminho para mim, eu quero continuar lendo, porque essa palavra aqui é palavra de vida. É essa palavra que vai aquecer a minha alma nessa prisão. Aqui não tem culto, não tem pregação, mas se eu ler a Escritura, minha alma vai se alegrar de comunhão com o meu Salvador. Traz para mim os meus pergaminhos, por favor, Timóteo. A tradição não confirma se Timóteo chegou lá. Talvez não tenha dado tempo. Porque às vezes, irmãos, essa palavra aqui é revelada, não dá tempo. Então o que você tem que acertar, acerta hoje. Você tem que pedir perdão, pede hoje. Você tem que reconciliar, reconcilia hoje. Você tem que falar do amor de Jesus para alguém, fala hoje. Porque o amanhã é incerto, só Deus é certo. Nossa única certeza no Senhor. A tradição não confirma se Timóteo chegou. Mas a carta chegou a ele. Porque Timóteo seguiu fazendo o que Paulo ordenou para ele. E eu fiz uma descoberta que eu não sabia. Depois que Paulo morreu, Timóteo assumiu de uma forma total a liderança da igreja de Éfeso. E ele permaneceu à frente da igreja por 15 anos, pregando em tempo e fora de tempo. E num belo dia, no auge da perseguição à igreja, a tradição informa que o império promoveu uma procissão pagã, extremamente imoral, para provocar os cristãos. E Timóteo foi até aquela turba, e ali com toda a autoridade do céu, ele pregou em tempo e fora de tempo. E ele foi martirizado. Eu não sei se Timóteo teve tempo de encontrar o seu amigo Paulo na terra, mas eu sei que eles se encontraram na glória. E de lá eles estão esperando eu e você pregarmos em tempo e fora de tempo, até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E hoje eu sinto Deus na casa de uma forma, irmãos. Há algo de consolação aqui, porque tem irmãos que estão moídos aqui. Moídos. E eu não faço isso, mas hoje eu preciso fazer. Você que está precisando de um reforço na tua alma, vem aqui na frente em nome de Jesus. Deus não falou com parede, você tem que vir. A situação saiu do teu controle, você sabe. E o Senhor quer falar ao teu coração aqui nessa noite, de uma forma diferenciada. Ele quer renovar você. Eu não sei o que fazer, pastor. Está difícil, está delicada a situação. Mas o Senhor vai renovar o teu coração de uma forma extraordinária aqui nessa noite. Ele vai tocar em você de uma forma extraordinária aqui. Aleluia. Você está buscando de Deus sabedoria para tomar decisões.
E o Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar a pensar direito. Você está pensando em desistir de coisas que não é para você desistir. Mas a situação está forçando você a tomar decisões precipitadas. Escuta Deus primeiro. Lê a tua Bíblia. Medita no texto dela, avalia as suas decisões. Isso está glorificando a Deus, está me deixando mais perto de Deus, ou está me afastando dele. Pensa com a mente do céu. Pensa com a mente do céu. O Senhor quer te dar graça. Porque o interesse de Deus é que você chegue perto dele. Você tem feito tantas coisas precipitadamente, você está destruindo tudo na tua vida. Porque você é impulsivo e é precipitado. Mas o Senhor corrige aquele que Ele ama. E Deus está falando com você. Para de dar cabeçada. Para de dar murro em ponta de faca. Aquieta o teu coração. Aceita o senhorio de Jesus na sua vida. Se arrepende da arrogância que você tem para tomar decisões. E fala para Deus: Deus, eu estou colocando tudo a perder porque eu sou teimoso, mas hoje eu quero mudança na minha vida. E Deus vai fazer isso na tua alma. Ele vai te ajudar, Ele vai tocar em você. Alguns irmãos de dura serviço Deus está tratando hoje. E você está sentindo na tua alma que isso é com você. Louvado seja o nome de Jesus. É tempo de fazer diferente na presença de Deus. É tempo de fazer diferente. Para de meter a cara. Mete o joelho no chão e fala com teu Deus. Eu sinto Deus aqui, irmãos. E eu sinto que tem destinos sendo mudados aqui nessa noite. Você vai dar um jeito na tua caminhada com Jesus e é aqui. É aqui que vai acontecer. Você sabe disso. Você sabe que Deus está falando com você. Nós vamos orar nesse momento com toda a fé do mundo. E eu queria pedir que os nossos irmãos viessem orar por essas vidas queridas que estão aqui na frente. Elas vieram à frente porque elas estão precisando do nosso abraço, do nosso acolhimento, do nosso encorajamento. Vem aqui para frente quem puder acompanhar esses irmãos. Eu não quero ninguém sozinho aqui. E nós vamos orar. E quem sabe o Senhor não pode fazer uso de você para encorajar, para fortalecer, para estimular essas pessoas a estarem mais perto de Deus. Eu creio nisso para a glória do nome de Jesus. Pastor Daniel, venha fazer essa oração em nome de Jesus Cristo.